assunto na semana passada, o nosso assunto na semana passada foi, na semana retrasada, né, foi Daniel 8,14, né? Então, vamos fazer uma repetição, o Matheus tem algumas dúvidas nisso aí, e a gente vai tentar, então, tirar essas coisas aí. Então, no 8,14 de Daniel, diz assim, ó, vamos falar do 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, aqui tem um diálogo entre dois santos, um perguntando ao outro, até quando, né, vai durar a visão do sacrifício diário? Ou seja, o que é o sacrifício diário? O sacrifício diário é a parte sacerdotal de Cristo. Até quando isso iria durar, né? Depois ele diz assim, no verso 14, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós falamos aqui a tarde e a manhã. A tarde e a manhã é um dia. A parte escura do dia é a primeira parte do dia. A parte clara é a segunda parte do dia. Então, é uma tarde e uma manhã, ou seja, a noite, a escura, e a parte do dia, a parte clara, formam um dia. Ele diz 2.300 tardes e manhãs, então seriam 2.300 dias. Ora, dias em profecias, como vocês já sabem, um dia equivale a um ano, está lá em Malaquias, né? Um dia equivale a um ano em profecia. Então, seriam 2.300 anos. Quando se passasse esses 2.300 anos, então o santuário começaria a sua purificação. Vamos ver isso daqui a pouco. Algumas pessoas perguntam, mas no céu tem coisas impuras para que se purifique o santuário celestial? Vamos ver isso daqui a pouco também. Então, 2.300 anos. A gente precisa saber quando é que esse período começa. Se nós soubermos quando o período começa, nós vamos saber quando ele termina. Esse período termina, já começa, com o decreto do rei Artaxerxes em 457, porque o anjo diz aqui, ó, o anjo diz aqui, no 9, no 9:25, o anjo diz para Daniel, sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, que é Cristo, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, né, as práticas serão determinadas sobre o teu povo. Então, esse período começa, sabe, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Esse decreto foi dado por Artaxerxes no ano 400. Na realidade, foram 3 decretos. O primeiro de Ciro, né, em 538, Ciro deu um decreto, mas ele ainda não deu liberdade ao povo judeu. O povo judeu estava cativo em Babilônia. Ciro e Dario Medo, eles tomaram Babilônia, e Daniel vai dizer que o povo precisa voltar para Jerusalém. E Ciro dá um decreto, 538. Mas só que o decreto de Ciro não é completo. O povo judeu ainda fica alienado, né, ao império de Ciro. Depois o Dario, ele vai dar um outro decreto em 519. Ora, aí não pode, porque também esse decreto não vai dar liberdade política, nem liberdade religiosa, nem liberdade econômica ao povo judeu. Somente Artaxerxes, no ano 457, é que ele vai dar o decreto, aí ele diz, olha, vocês agora vão embora, podem reconstruir Jerusalém, podem reconstruir os muros, podem construir o templo, e vocês têm liberdade política, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade em tudo que vocês quiserem. Esse decreto, esse 457, faz do povo judeu novamente dar soberania ao povo judeu. É por isso que se conta a partir de Artaxerxes 457, que foi um decreto completo. Ele só vai vigorar a partir de 456 a.C. Então, de 456 até o ano zero, são 456 anos depois.
mais 1.810 anos, nós vamos chegar ao ano de 1844. Se nós somarmos 456 antes de Cristo até o ano zero, e depois o restante, nós vamos chegar ao ano de 1844. Ora, mas a profecia diz o seguinte, gente. Ele diz aqui que 70 semanas seriam separadas, esse período de 2.300 anos, 70 semanas seriam separadas, determinadas para o povo judeu voltar para Deus, porque eles estavam em transgressão. Tanto estavam em transgressão que eles foram parar cativos lá em Babilônia. Então, o profeta agora diz o seguinte: vocês têm 70 semanas, são 490 anos que Deus deu a vocês, está dando a vocês, para vocês voltarem para Ele. Só que o anjo dividiu esse período de 490 anos, que é um período que faz parte dos 2.300 anos, os primeiros 490 anos, Deus dá para o povo de Israel voltar para Ele, o povo de Israel voltar para Ele. Então, Mateus, eles vão, a primeira 7 semanas, como o anjo diz aqui, 7 semanas, depois 62 semanas, e depois mais uma semana, formando 7 semanas, mais 62, são 69, mais 1 são 70 semanas, 490 anos. Ele dividiu em 3 períodos. O primeiro período de 7 semanas, que são 49 anos. Entendeu? O primeiro período são 49 anos. Este período, Deus deu para a reconstrução do templo em Jerusalém. Porque quando Nabucodonosor foi, em 586, fazer sua terceira incursão sobre Jerusalém, eles destruíram e queimaram o templo, arrasaram a cidade. Então, Deus deu 7 semanas, ou seja, 49 anos, deste período de 490, deu 49 anos para que o templo fosse construído lá em Jerusalém. Então, quem é que vem de Babilônia para Jerusalém para construir o templo? Que a prioridade é o templo. Aí vem Zorobabel, com 50 mil judeus de Babilônia para Jerusalém. E eles começam a construir o templo. Isso vai até o ano 408, são exatamente 7 semanas, ou seja, 49 anos. E o templo fica pronto. Depois, eles vão determinar aqui, a partir de 408 até o ano 27, mais 62 semanas. Então, a primeira semana já passou. Construíram em 49, as 7 semanas, em 49 anos, eles construíram o templo em Jerusalém. Depois Deus dá mais 434 anos, que são 62 semanas. Para quê? Nessa aí, eles vão ter que abandonar os pecados, abandonar a iniquidade, para fim dos pecados, para cumprimento da profecia, para que eles se voltem ao Senhor. Ou seja, são 434 anos, 62 semanas que Deus dá para o povo se arrepender. Agora já existe o templo lá, para o povo se arrepender, para o povo voltar a Ele, para acabar a iniquidade, cessar os pecados, cumprimento da profecia. São 434 anos, porque o templo já foi construído, né, por Zorobabel, depois vai Esdras, constrói a cidade, e depois vai Neemias e constrói os muros. Então, são 3 partes nesse primeiro período. 49 anos, eles constroem o templo com Zorobabel, eles constroem a cidade com Esdras e constroem os muros com Neemias. Então, a cidade está construída agora, o templo também. Depois disso, Deus dá mais 434 anos, 62 semanas, para fazer cessar os pecados, para fazer cessar as iniquidades, para eles se voltarem a Deus, para abandonarem o pecado, para estar em comunhão com Deus, 434 anos. Agora, eles não voltam. Mesmo depois das 7 primeiras semanas, dos 49 anos primeiro, a construção da cidade, a construção do templo e dos muros, terminou. Aí Deus dá mais 434 anos, são 62 semanas,
para eles voltarem, mas eles não voltam. Eles não voltam, não querem voltar para Deus. Essas 434 semanas terminam no ano 27. Se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver lá. O ano 27 termina essas 434 anos para eles voltarem. Então, Deus resolve mandar o seu filho para que seu filho pregue aos judeus a casa perdida de Israel para eles voltarem. Então, agora é a última semana. Nós tivemos 7 semanas, depois 62 semanas, mais uma semana. São 70 semanas que dá 490 anos. A primeira semana de 49 anos para a construção do templo, da cidade e dos muros. Terminou. 434, nos 62 semanas, eles voltarem, terminar a iniquidade, voltarem, mas não voltaram. Então, isso termina no ano 27. Aí Deus manda o seu filho, Cristo, para ver se com a pregação de Cristo, se eles voltavam para Deus. Né? Cristo é batizado no ano 27 e começa o seu ministério. Só que a última semana de 7 anos, né, essa semana ela é dividida em duas partes. 3 anos e meio, primeiro, do ano 27 ao ano 31, 3 anos e meio, e do ano 31 ao ano 34. A primeira parte da última semana, dos 7 últimos anos, os 3 anos e meio, Cristo é que prega. Deus manda Cristo para pregar o evangelho aos judeus especificamente, para que os judeus voltem para ele. Mas, além de não aceitar, a grande maioria, que muitos aceitaram, eles matam a Cristo. Eles crucificam Cristo na metade da semana. No ano 31, Cristo morre na cruz. Então, ainda existe mais 3 anos e meio da última semana. Esses 3 anos e meio, Cristo vai pedir aos discípulos que preguem as ovelhas perdidas da casa de Deus, os judeus. Eles ainda têm 3 anos e meio para voltar para Deus. Então, a minoria voltou, mas a grande maioria não voltou. O propósito de Deus era que, se eles voltassem, eles iriam voltar para Deus, Deus ia abençoar de tal ordem que essa mensagem ia atingir a outras nações, aos moabitas, aos filisteus, aos amalequitas, aos midianitas, aos edomitas. Essa mensagem os judeus iam propagar a outras nações, mas eles não aceitaram. Cristo pregou 3 anos e meio da última semana. Morreu na metade da semana. Depois, mais 3 anos e meio, os discípulos pregaram e também eles não voltaram. E termina isso no ano 34, com a morte de Estevão. No ano 34, exatamente, termina, Mateus, o período de 490 anos que Deus tinha dado para o povo se voltar para ele. Dividido em 3 partes. 49 anos, o primeiro período, para a reconstrução do templo, da cidade e dos muros. Depois, 434 anos para eles largarem o pecado, a iniquidade, a profecia se cumprir. Cristo ia trabalhar no coração, mas eles não aceitaram. E na última semana, ou seja, nos últimos 7 anos, vem Cristo, é batizado no ano 27. Esse batismo de Cristo, né, vai representar o seu ministério 3 anos e meio. Matam a Cristo, não aceitam, matam Cristo, ainda tem mais 3 anos e meio, que ele vai determinar os discípulos a pregarem aos judeus. Mas os judeus não aceitam. Matam a Cristo e matam também Estevão por apedrejamento, terminando esse longo período de 490 anos que foram separados do período de 2.300 tardes e manhãs. Então, se acabou o período. Os judeus, a partir da morte de Estevão, gente, não são mais o povo escolhido de Deus. Deus rejeita os judeus, a grande maioria dos judeus, como seu povo escolhido. A salvação agora seria individual, porque até o ano 34, a salvação era pelo povo judeu. O povo judeu seria responsável em levar Cristo a outras nações, as nações circunvizinhas. Mas o ano 34, quando eles apedrejam Estevão faz um discurso no Sinédrio e ele acusa os dirigentes do Sinédrio, os saduceus, os escribas e os fariseus, chamando de assassinos. Está lá em Atos 7. Vocês assassinaram o Filho de Deus. É por isso que ele é morto, né? Então, no ano 34, termina
o período de 490 anos, termina também o período de graça para o povo judeu, e Deus não quer mais o povo judeu como sendo seu povo. Tanto que hoje eles ainda aguardam a primeira vinda de Cristo. Hoje os judeus ainda aguardam a primeira vinda de Cristo, dado a sua relutância, né? Então, no ano 34, gente, encerra esse grande período de 490 anos, que é a primeira parte do período maior de 2.300 anos. Dito isto, agora nós iremos estudar os 1.810 anos que restam para chegar lá no período de 1844, que é a Israel. finalização desse período. Fale, Matheus. Sim. Eu fico falando muito. Duas questões aqui que eu queria levantar. A primeira é que a primeira parte da última semana ela termina no ano 31, porque o nosso calendário ele foi feito de forma equivocada, né? O gregoriano, né? O nosso calendário. É, o Porque gregoriano. Cristo não nasceu no ano 1. Ele nasceu, Ele acho nasce que... no ano 0. Ele Isso, nasce antes um pouquinho. Volta ano antes, 4 2 ou ou 3 5. anos, né? 4 ou 5. Antes do ano Sim, 0, né? isso. Então ele nasce antes. Então por isso que termina, a primeira parte termina no ano 31. E Isso. a dúvida que eu tinha, quando eu estudei isso, era por que as 70 semanas termina com a morte de Estevão e não com a morte de Cristo, que na realidade o que importa é a morte de Cristo. E a explicação que eu tive, que eu não, como eu te falei, eu não me lembro agora quem foi que me falou, mas eu achei fantástica, é que a graça de Deus é tão grande que ele poderia terminar na morte de Cristo. Pronto, vocês rejeitaram meu filho, agora vocês não são mais meu povo escolhido. Só que a graça de Deus é tão grande que ele deu a oportunidade dos judeus terem contato com a ressurreição de Cristo, ver os milagres que os Isso. discípulos estavam fazendo, ver que realmente aquilo tudo era verdade, e aí sim, olha, é a última chance. Vocês têm agora a Isso mesmo. oportunidade de ver que Cristo ressuscitou, os discípulos estão fazendo milagres, as pessoas estão se convertendo, e as coisas estão acontecendo, e aí depois disso, e é por isso que termina com a morte de Estevão e não com a morte de Cristo. Né? Então foi realmente a derradeira oportunidade que Deus Isso, deu para o povo isso mesmo. de Israel. Foram 3 anos e meio depois da morte de Cristo para que eles ainda tivessem um tempo de graça para eles voltarem, né? Mas, infelizmente, eles não voltaram. Quer dizer, muitos aceitaram, mas a grande maioria rejeitou. Na realidade, Com licença, com licença. Deus rejeita o povo judeu por alguns motivos. Primeiro motivo que eles rejeitam é porque, quando Cristo está sendo julgado, os judeus dizem assim: o Pilatos, nós não temos outro rei senão César. César é o nosso rei. E se você não condenar, você está indo contra César. Está lá nos evangelhos. A segunda razão foi quando Pilatos disse assim: mas eu tenho que soltar um prisioneiro na Páscoa. Vocês querem Cristo? Soltar Cristo? Não, nós queremos Barrabás. Outra negativa dos judeus: queremos Barrabás, não queremos Cristo. E a outra foi quando eles pediram para crucificar Cristo, né? Crucifiquem Cristo. Então, são razões suficientes que Deus tomou. Deus não queria mais aquele povo que havia matado o seu filho, né? E aí, em 34, isso tudo termina, porque realmente foi muito sério o que eles fizeram, né? Como você falou, foi um período de graça extra, 3 anos e meio, e que eles não aceitaram. Gente, mas nesses Israel, 3 anos... fale. o Jô quer falar. Ô, fale, Jô. Levanta a mãozinha aí, tá bom. Eu levantei, mas você não viu. Ih, caramba. Não, foi, Desculpa. mas tudo bem. Não, que é isso? Não, é o seguinte, é que o Matheus estava falando sobre a explicação que ele recebeu, mas aí eu fiquei na dúvida, porque os 490 anos são um período profético, não é? Então, teria que ser cumprido o período profético, porque se fosse antes... Aí a profecia não ia dar certo, não né? ia dar certo, né? É verdade. E a outra coisa que você falou agora e me fugiu. Peraí, Quando continua aí, você deixa eu... lembrar, Não, quando você é lembrar, você porque, bota... assim, é que na realidade, assim,
A profecia poderia falar até a morte de Cristo, dá o período Isso. até a Se a morte de Cristo. profecia falasse isso, sim, mas a profecia se estende Então, não, até eu o digo ano assim, 34. por isso que Deus é tão maravilhoso, é tão benevolente com a gente, que ele, É. além de dar o filho e ser morto e tal, e assim, né? Mesmo tendo essa rejeição, falou: não, agora vocês têm a última chance, vocês vão ver meu filho ressuscitado, porque muitos viram o relato, testemunho ocular, não tem como fugir. O relato dos guardas, né, que um anjo É tal, quer verdade. dizer, os sacerdotes, eles viram a questão sobrenatural, e mesmo assim eles endureceram o coração. Eu Então, sei, claro que a profecia tem que ser cumprida, mas o que eu não entendia quando eu vi essa profecia era justamente por que terminava com Estevão e não com Cristo, mas é por isso, pela Ah, benevolência de tá. Deus. por causa Eu lembro. do período da profecia, não tem como a gente é, cortar isso. eu lembrei. Então fala. Tá, é que você tinha dado aqueles motivos, né? Uhum. Do, e tem mais um motivo também que ele leva não estou me lembrando agora o nome do líder judaico lá. Quando ele vai falar com Pôncio Pilatos, ele fala também para Pôncio Pilatos o seguinte, né? Ele diz, quer dizer, eu ouvi isso, não sei se é a verdade, né? Eu vou te falar agora. Ele Sim. fala assim que, olha, Pilatos, esse homem que está aí, ele futuramente pode vir a dar um trabalho muito grande para o César. E se você não resolver esse problema agora, o César vai vir atrás de você. É mais ou menos isso que eu vi uma conversa. Que é como se fosse comparando ele com um político. Sei. Ele estava falando o seguinte, olha, comparando com um político, esse político está crescendo muito, ele está ficando muito famoso, está muito visado. Então, se ele continuar crescendo, quem vai perder é César. Foi mais ou menos isso que eu ouvi. Não sei se é verdade. Eu queria... Isso não é bíblico, mas existia um temor muito grande, Jô, por parte do imperador com o crescimento da popularidade de Cristo. Havia um planejamento de eliminar Cristo, não por parte do Império Romano, mas a ordem para eliminar Cristo veio a partir de Herodes Antipas, né, que era o rei dos judeus na época. Então, esse Herodes Antipas, ele ficou até com medo de João Batista ter sido ressuscitado na figura de Cristo. Ele tinha muito medo de que esse movimento fosse de tal ordem que tomasse até o Império Romano. Depois, o Império Romano não se preocupou inicialmente com o cristianismo. O cristianismo nasce dentro do judaísmo, né? E o Império Romano não se preocupa muito com isso aí. A partir do momento que ele vai crescendo, vai tomando corpo, e quando ele toma corpo muito grande, que milhares são convertidos, aí o Império Romano começa a se preocupar. Tanto que a ordem não vem do Império Romano, a ordem vem do rei dos judeus, que é o Herodes Antipas, na época. Ele Entendi. instrui o Sinédrio para que planejem a morte de Cristo. É a partir da ressurreição de Lázaro que eles começam a planejar a morte de Cristo. Né? Entendi. E contratam o Judas para fazer isso, para entregar a Cristo. Isso por quê? Porque o movimento foi crescendo de tal ordem que o homem tinha que ser eliminado. Agora, com a eliminação de Cristo, o movimento cresce ainda mais com Paulo, que nós vamos ver agora. Paulo vai de tal ordem crescer esse movimento, de que no ano 313, o próprio imperador se converte ao cristianismo, porque não tem como lutar contra o cristianismo. Aí é onde vem a questão do império se ligar, do Estado se ligar à igreja, né? Tá. A Okay? popularidade, então, de Cristo só vem depois da sua morte, né? Só depois da morte, aí cresce com Paulo, né? Paulo é que vai Tá. levar a mensagem lá à Galácia, depois vai à Macedônia e vai à Grécia. Ele vai expandir o evangelho de tal ordem que o Império Romano fica atemorizado, manda matar Paulo no ano 67, né? E depois o evangelho
vai crescendo em tal ordem, em 313, o próprio imperador se converte ao cristianismo, de uma forma de pseudônimo, né? Mas vamos tá ver o que certo. a gente vai compreender essa questão melhor. Gente, então, a partir do ano 34, morre Estevão, aí o evangelho não para. Quem vai? Agora já estamos estudando os 1810 anos que restam para o ano de 1844. Estamos me seguindo até aqui? Nós tínhamos lá 456, mais 2.300, vai até o ano de 1844. Nós estamos no ano 34. Vamos ver o que acontece do ano 34 até o ano de 1810. Esse é o nosso estudo de hoje. Então, vem Paulo. Desculpa, primeiro vem Pedro, João e Tiago. Esses três caras vão levar o evangelho de uma forma muito grande. Paulo ainda não existia, Paulo só vai se converter no ano 37. Então, Pedro, Tiago e João é que vão dar um gás muito grande ao cristianismo. Eles vão pregar em Samaria, eles vão pregar em toda a Judéia, cumprindo a ordem de Cristo lá de Atos 1:8, João. E diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e aos confins do mundo. Ora, quem foi que pregou o evangelho em Jerusalém? Foram os discípulos. Quem pregou o evangelho em Samaria? Foram os discípulos. Quem pregou o evangelho lá era Jerusalém, Judéia e Samaria. Os discípulos fizeram esse trabalho. E aos confins do mundo, quem vai fazer isso é Paulo. Paulo vai, na primeira viagem, vai à Galácia, na segunda viagem, ele vai à Macedônia, na terceira viagem, ele vai à Grécia, passando por Corinto, passando por Efésio, toda aquela região. Ele é que vai propagar o evangelho. Então, o primeiro ato desses 1810 anos é de Pedro, Tiago e João, que pregam o evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. Ô, gente, Galileia. Por que Cristo não falou Galileia? Ele devia ter dito assim: vocês pregam o evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, na Galileia, e os confins do mundo. Ele não põe Galileia, porque ele mesmo fez o trabalho em Galileia. Pregou, né? Hein? Ele mesmo pregou na Galileia. Ele mesmo pregou na Galileia. Ele estabeleceu o seu ministério na cidade de Cafarnaum, capital da Galileia, às margens do Mar da Galileia. Por isso que ele não pôs Galileia. Ele mesmo fez o trabalho lá. Então, a partir do ano 34, o evangelho vai começar a crescer com Pedro, Tiago e João, e depois com Paulo, até os confins do mundo. Ora, quando chega no ano 100, morre João, o único apóstolo que pereceu de morte natural. Os outros foram todos martirizados, né? No ano 100, os discípulos terminam, mas eles deixam um legado muito grande para o que vai ser chamado, a partir do ano de 120, 150, até o ano 400, os pais da igreja. Ora, os pais da igreja são homens convertidos pelos apóstolos, entendendo apóstolos aqueles que não tiveram a companhia de Cristo. Os discípulos são aqueles que ficaram com Cristo, os apóstolos foram aqueles que não conviveram com Cristo, como Lucas, Paulo, Barnabé. Esse pessoal não viveu com Cristo, né? São os apóstolos. Então, eles vão fazer um trabalho de tal ordem que vão converter muitos estudiosos, como Policarpo, Irineu, Tertuliano, né? Justino Mártir. Esses homens serão os substitutos dos apóstolos, a partir do ano 150 até o ano 400, mais ou menos. Eles vão pregar o evangelho. O Policarpo é queimado vivo, né? O Justino Mártir também é perseguido. São homens, os pais da igreja são homens devotos de Cristo, são homens que vão pregar o evangelho que eles aprenderam com os apóstolos. Inclusive, Paulo, lá em Atos, eu não me lembro exatamente, ele fala no Irineu. O Irineu, meu companheiro Irineu, foi um pai da igreja que pregou o evangelho depois que Paulo morreu, depois que João morreu. João é o último dos apóstolos a morrer. E depois que João morre, vem então os pais da igreja, esses homens que são preparados para aumentar o círculo do evangelho. Então nós temos, depois de Estevão, Pedro, Tiago e João,
Depois tivemos eles pregando em Jerusalém, na Judéia, Samaria. Aos confins do mundo tivemos Paulo. Depois que Paulo morre em 67, João morre no ano 100, aí vem os pais da igreja, Tertuliano, Irineu, Policarpo, Justino Marte. Vários deles vão pregar o evangelho intensamente. Eles vão até o ano 400, 350 a 400 pregando o evangelho. Depois disso aí, gente, aí vem a Idade Média, né? Do ano 500 até o ano 1500, mais ou menos. Até o ano 1500, 1600, 1700, vai ser um período de muita perseguição da igreja. Aqueles que foram arrebanhados pelos discípulos, pelos apóstolos e pelos pais da igreja, vão ser perseguidos agora na Idade Média, porque eles rejeitam o que a igreja romana começa a impor. Nós vimos lá em aulas anteriores que no ano de 313, né, no ano 300, você vai ver o decreto de Milão. O decreto de Milão é justamente a conversão, Jô, do imperador Constantino ao cristianismo. Então, o que ocorre? Ali, no ano 313, o Estado se converte ao cristianismo. Ora, quando o Estado se converte ao cristianismo, o Constantino proíbe toda perseguição contra os cristãos. Ele agora é cristão também. Então, eles devolvem as propriedades dos cristãos, devolvem os bens, devolvem a liberdade religiosa para os cristãos. Só que em 321, o próprio Constantino ele elabora o primeiro decreto dominical, do ano 321. Ele assina o primeiro decreto. Então, todos os que guardavam um dia diferente do domingo tinham que agora guardar o domingo por ordem do imperador, em 321. Ora, isso aí vai voltar o quê? Toda a perseguição que ele havia terminado em 313, em 321 volta toda, porque ele vai colocar um decreto dominical, depois colocar uma perseguição contra aqueles que não guardam o domingo, e depois um decreto de morte para aqueles que não guardam o que ele estabeleceu. Naturalmente, nós temos aí os huguenotes, os valdenses, os albigenses, né? Aquelas pessoas que moram fogem para as montanhas, porque elas vão querer guardar o dia de sábado como era guardado até ali. Quando vem o decreto dominical de Constantino, eles não vão obedecer. Então, lá, Apocalipse vai dizer que a igreja, que a mulher fugiu para o deserto. É neste período que a igreja vai para o deserto, vai para as montanhas, vai para os vales, vão para os picos das rochas, para poder ter comunhão com Deus. Porque a perseguição foi muito forte a partir de 321. Ela vai até o ano 313, até o ano 1500, 1600, é uma perseguição cruel. Chama-se da supremacia do imperador e da supremacia papal, porque esse mesmo imperador, o imperador Justiniano, no ano 533, ele decreta que o bispo de Roma será o pai de todas as dioceses. Ora, quando esse decreto é emitido por Justiniano, ele vai colocar o bispo de Roma como autoridade em todo o império, autoridade religiosa. Eles, então, começam a chamá-lo de papá, que é pai lá em italiano. E vai haver, então, a perseguição cruel. Aqueles que não guardam o domingo, aqueles que não guardam o decreto de Constantino, e que agora passa a vigorar como autoridade papal. Ora, em função disso, o Papa Virgílio é empossado no ano 538. No ano 538, ele é empossado com todos os direitos para fazer perseguições àqueles que não guardam o que a igreja comanda, o que a igreja diz, especialmente a santidade do domingo. Então, nesse período da Idade Média, do ano 500 até o ano 1600, 1700,
vai haver uma supremacia papal muito forte, gente. Ora, aqui no capítulo 9, vai dizer aqui que o sacrifício diário de Cristo é retirado dele. Vamos tentar entender isso aqui. Daniel nos diz que o sacrifício diário de Cristo é tirado dele. Por quê? Porque a igreja vai colocar tantos procedimentos, né? tantos rituais, que Cristo tem que fazer isso, ele é substituído por esse no lugar da igreja. Então, vejam, o que a igreja, primeiro, o que o Papa vai fazer? Ele vai fazer guerra contra os santos de Deus, ele vai proferir palavras contra os santos de Deus, vai magoar com perseguição os santos de Deus, vai mudar os tempos, vai mudar a lei, e vai fazer uma perseguição cruel àqueles que não estão de acordo com aquilo que a igreja comanda. Até que o Papa Gregório IX, no ano de 1233, estabelece a Santa Inquisição e a tortura para aqueles que não seguem os ditames da Igreja Romana. E isso aí vai ser uma coisa cruel. Então, eles vão começar a tirar o sacrifício diário de Cristo, ou seja, vão tirar a autoridade de Cristo, vão tirar a intercessão de Cristo, vão tirar a bênção de Cristo e colocar essa intercessão, esta bênção, este trabalho para outras pessoas e não Cristo. Isso na visão da Igreja Romana. Vejam só, o que eles vão tirar? Eu anotei aqui algumas coisas. Tirar o sacrifício diário de Cristo. Através de quê? Adoração de Maria, intercessão de Maria, confissão auricular, culto aos mortos, né? Batismo de bebês, santidade do domingo, imortalidade da alma, venda de indulgências, proibição da leitura da Bíblia, e a tradição e a igreja estão acima da Bíblia. Isso, minha gente, na linguagem de Daniel, é tirar de Cristo a sua autoridade, tirar de Cristo a sua autonomia, tirar de Cristo o seu sacrifício diário, tirar de Cristo aquilo que ele gostaria de fazer pelas pessoas. E colocam ali, para fazer esse trabalho, pessoas que são decididas em concílios ecumênicos. Como, por exemplo, o concílio ecumênico lá de Trento, no ano de 1543. Ou seja, quando a Igreja Romana coloca a adoração a Maria, coloca a intercessão de Maria, coloca a confissão auricular, gente, a única pessoa que pode perdoar pecados é Deus. Não há outro meio. Não, somente Cristo pode interceder, não há outra pessoa. A santidade do domingo, a imortalidade, a alma é mortal, nós somos uma alma. Eu sou uma alma, vocês são, cada um tem uma alma. Quando Cristo soprou as narinas de Adão, Gênesis 2:7, ele sopra e o homem passou a ser uma alma vivente. Ele não passa, o texto bíblico não diz ele passou a ter uma alma, diz ele passou a ser uma alma vivente. Então, todos nós somos uma alma. E quando o homem morre, a alma, ele é uma alma, a alma que morre. Agora, o espírito, o fôlego de vida que está na mente, Deus retira isso e fica guardado com ele até na ressurreição, quando ele devolve isso para o corpo, para a alma. Vou repetir isso que é importante. O homem foi feito alma vivente. Nós somos uma alma, e quando o homem morre, a alma morre também. Mas a doutrina da religião da romana diz que a alma é imortal. Assim como todas as igrejas que estão convivendo junto ao sistema religioso romano, creem que a alma morre, creem que a santidade é do domingo. O domingo, minha gente, não é um dia santo. Eu posso falar para vocês mais de 100 versos da Bíblia que tornam o sábado santo, mas não existe um verso sequer que torna o domingo santo. O que foi colocado
Por causa da ressurreição de Cristo, que foi no domingo, naturalmente, foi que se estabeleceu o domingo. Mas isso não é bíblico. Não encontramos isso na Bíblia. Não encontramos isso em lugar nenhum. Agora, a venda de indulgências, proibição da leitura da Bíblia. Durante a Idade Média, somente os monastérios podiam ler a Bíblia, e alguns deles. Ao povo não era de forma alguma dada a Bíblia. E o que eu acho mais sério, que eu li um dia desse para vocês aqui, é o fato de que a tradição e a igreja estão acima da Bíblia. Gente, isso é uma coisa muito séria. Né? Porque é muito sério, realmente. Mas nessa época aqui da Idade Média surge a reforma. Ora, em 1500, logo quando está começando a terminar a Idade Média, começa a reforma luterana, a reforma de Lutero, depois tem a reforma calvinista, tem a reforma anabatista. A reforma de Lutero, gente, que está dentro desse período de 1810 anos, Lutero nunca quis, de forma alguma, fazer uma revolução na igreja. Ele queria consertar o que estava errado dentro da igreja. Ora, se ele queria consertar o que estava errado dentro da igreja, ele foi a Roma e aí viu tanta coisa errada que ele se dispôs a querer, ele como um monge agostiniano, querer consertar os erros da igreja. O que ele viu em Roma? Ele viu bebedeira de padres, ele viu padres praticando atos sexuais imorais, ele viu padres levando dinheiro da igreja, ele viu papas com várias famílias, ele viu uma corrupção muito grande dentro do pequeno, do baixo e do alto clero. Quando ele viu isso, ele voltou para a Alemanha indignado. E quando ele volta para a Alemanha indignado, ele se propõe, ele era um professor de teologia na igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele disse, eu vou tentar consertar, que isso não está certo. E quando ele coloca as 95 teses dele lá na Universidade de Wittenberg, contra o que ele havia visto em Roma, o Papa da época, Leão X, simplesmente excomungou Lutero. Eles queriam continuar na mesma coisa. Os papas tendo família, os papas tendo orgias sexuais, papas com bebedeira, e ele não concordava com isso. Assim, ele promoveu uma reforma. E a igreja não aceita a reforma luterana de forma nenhuma. Não aceita a reforma. Calvino também, companheiro do Lutero, colocam o Bossuet também, o Melanchthon também, eles se juntam para tentar corrigir os erros da igreja, mas são todos banidos da igreja. Lutero só não é morto porque ele se esconde no castelo de Frederico I, que era amigo dele. Então nós vamos ter aí um período de muita conflagração religiosa. Lutero teve tanto sucesso na reforma que ela se espalhou da Alemanha para a França, para a Suíça, para a Inglaterra e até para as Américas, naquela que estavam começando a conhecer a América. Então, Lutero tem um sucesso muito grande na reforma. Pessoas estão deixando a igreja romana para se filiarem à igreja luterana, que Lutero havia fundado em 1517. Então, gente, vocês vejam que a reforma de Lutero e Calvino, de Bossuet e Melanchthon, uma reforma enorme, que as pessoas estavam vendo que a igreja precisava de reforma. E quando Lutero foi excomungado, em 1521, ele simplesmente, o povo fica com ele. O povo dá as mãos a ele. E há um êxodo muito grande da igreja romana para a igreja luterana. Então, vão surgir, portanto, ao longo do século XVI até o século XIX, várias igrejas. Vai surgir, gente, a igreja luterana, em 1517, Lutero, vai surgir a igreja anglicana na Inglaterra, com Henrique VIII, vai surgir a igreja batista em 1611, né? Vai surgir a igreja presbiteriana em 1654, com John Knox, vai surgir a igreja metodista em 1740, e essas igrejas, elas vão se unir a Lutero. São as igrejas da parte de Lutero. Aí o que acontece? Em 1543, o Papa Paulo III
para tentar parar a reforma de Lutero, acabar com esse movimento de Lutero, ele convoca o Concílio de Trento, na Itália, em 1543, que dura 20 anos, até 1565 esse concílio. E o que eles fazem? Eles procuram limpar a igreja, tirar os padres beberrões, tirar os padres que têm várias famílias, tirar as orgias sexuais. Eles criam a organização dos jesuítas. Então, eles fazem uma reforma daí para poder conter a reforma luterana. E os jesuítas são espalhados em todo o mundo na época. Eles levam uma mensagem bonita, eles levam uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, uma mensagem de perdão de Cristo para as pessoas. E muita gente retorna à igreja romana. Muito embora o movimento cristão, o movimento protestante, cresce absurdamente. Essas igrejas que mencionei, gente, agora um ponto importante. A igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja batista, a igreja anabatista, a igreja presbiteriana e a igreja metodista, eles vão pregar, eles vão estudar muito o livro de Daniel, estudar muito, mas não compreendem absolutamente nada. Por que, vocês me perguntam? Eu vou dar a resposta aqui na Bíblia. Verso 12, 4 e 9. Daniel 12, 4 diz assim, ó, o anjo dizendo a Daniel, encerra as palavras e cerra o livro até o tempo do fim. Ou seja, essas igrejas que surgiram em função da reforma vão estudar o livro de Daniel muito, mas eles não conseguem compreender isso porque o livro estava selado até o tempo do fim. Vamos ler o verso 9. O anjo respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, essas igrejas se uniam para estudar o livro de Daniel e Apocalipse e não compreendiam, eles não havia iluminação do Espírito Santo porque o livro estava determinado a ser compreendido no tempo do fim. O tempo do fim é que esse livro seria compreendido. Então vão surgir alguns homens no início, na primeira metade do século XIX, entre 1830 e 1840, um agricultor, um fazendeiro na América do Norte, chamado Guilherme Miller, ele começa a estudar a Bíblia. E o interesse dele é estudar Daniel. Ele estuda por 10 anos o livro de Daniel, junto com outros homens, batistas, outros pastores batistas, metodistas, presbiterianos. Eles se juntam para tentar compreender o livro de Daniel, que desde 1500 estava sendo estudado e não era compreendido. Por quê? Daniel 4, 12, 4 e 9. Daniel encerra essas palavras, que é só para o tempo do fim. Ora, no ano de 1830, esses homens começam a estudar. No século XIX, do século XVI para o século XIX, 300 anos, os caras tentando estudar e não compreendiam. Esses fazendeiros, esses pastores, metodistas, batistas, presbiterianos, eles vão entender e começam a desvendar o livro de Daniel. Desvendam o sonho da estátua, colocam tudo aquilo da estátua de Daniel 2 na história, eles colocam os animais de Daniel 7 na história, colocam Daniel 8 na história, Daniel 9, e eles vão fazendo um estudo de tal ordem que eles começam a compreender tudo dentro da Bíblia e dentro da história, coisas que as religiões do século XVI até o século XIX não faziam. Eles, então, começam a estudar, passam 10 anos estudando isso e descobrem segredos maravilhosos no livro de Daniel, como as profecias. E eles se dedicam especificamente à profecia dos 2.300 anos que nós acabamos de ver. E vão desvendando aquilo lentamente dentro da história. Por fim, eles compreendem que o ano de 456, no decreto que foi emitido por Artaxerxes, eles contam de 456, 2.300 anos, e chegam ao ano de 1844. Ora, o dia da expiação, olha o que eu vou dizer aqui, o dia da expiação lá no santuário terrestre, era no 10º dia do 7º mês. Então, eles vão atualizando ano a ano
O 10º dia do 7º mês, o 10º dia do 7º mês, o 10º dia, ano a ano, desde 457. E chegam em 1844, eles calculam que o 10º dia do 7º mês vai cair no dia 22 de outubro de 1844. Então, eles têm a resposta lá, para lá, até quando o santuário vai ser purificado? Até 2.300 sábados de manhã, e o santuário seria purificado. Eles, então, compreendem coisas que os outros não compreendiam, os outros não compreendiam. Eles dizem, bom, se é no 10º dia do 7º mês que faz a expiação, que faz a purificação do santuário, lá no santuário terrestre, que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, com aquele sangue do bode, espiava sobre, colocava o sangue sobre o propiciatório, era no 10º dia do 7º mês, e eles fizeram a contagem de todos os anos, e o 10º dia do 7º mês, no ano de 1844, ia cair no dia 22 de outubro. Eles, então, interpretaram que o dia 22 de outubro de 1844, que era o 10º dia do 7º mês daquele ano, iria ser a volta de Cristo. Eles entenderam a purificação do santuário, lá de Daniel 8,14, como sendo a volta de Cristo. E não era a volta de Cristo. Ali estava terminando o grande período de 456 a.C. até 1840, 2.300 anos. Era o período, aquele grande período profético, estava terminando no ano de 22 de outubro de 1844. Eles acharam que a purificação do santuário era a purificação da terra e que ia ser a vinda de Cristo. Gente, então eles começaram a pregar que Cristo ia voltar no ano de 1844. Eles começaram a vender as fazendas, a vender as máquinas, a vender suas posses, para pregar, para entregar esse dinheiro para os missionários, pregarem que Cristo iria voltar no ano de 1840, no dia 22 de outubro. Porque esse dia 22 de outubro se correspondia ao 10º dia do 7º mês, lá do santuário terrestre. E eles agora entendiam que Cristo iria voltar nesse dia. Então, foi uma alucinação. Milhões e milhões de pessoas se aglomeraram perto deles para esperar a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844, que era o 10º dia do 7º mês, quando se fazia a expiação lá no santuário terrestre. E pregaram essa mensagem. Então, foi Guilherme Miller, foi José Bates, foi Uriah Smith, foi Samuel Snow. Eles se juntaram de tal, era tão forte que eles passavam dias e dias orando, meditando, porque o tempo do fim finalmente havia chegado. O que o Daniel falava? Que o tempo do fim é que seria desvendado o livro. Então, o tempo do fim, eles já estavam vivendo o tempo do fim, porque o livro de Daniel dizia que ele só seria compreendido no tempo do fim. E o tempo do fim que eles compreenderam foi de 1830 a 1840, marcaram a data da volta de Cristo para 1844, que era o 10º dia do 7º mês. Então, aguardaram Cristo voltar, fizeram reunião, e dia 21 de outubro de 1844, todos eles reuniram milhões e milhões de pessoas olhando para o céu, e no dia 22 de outubro de 1844, quando terminava o grande período das 2.300 tardes e manhãs, Cristo não veio. Agora imagine a grande decepção que eles tiveram. Né? Nós vamos estudar semana que vem, e o livreto de Daniel foi para eles doce na boca, mas amargo no estômago. Foi doce porque eles acharam que Cristo iria voltar. Mas quando Cristo não veio, todo aquele livrinho de Daniel se tornou amargo no estômago. Né? Então, o que é que eles fazem? Cristo não vem, muitos abandonam, mais de 50 mil abandonam esse planejamento de que Cristo ia voltar. Cristo não vem, e aí, gente, eles entram numa decepção cruel, muitos abandonam, mas um grande número começou a estudar novamente. Começou a estudar, e eles descobriram que, na realidade, não seria a vinda de Cristo, nem o santuário era a terra. Era o santuário celestial que começaria a ser purificado. Agora, vocês podem perguntar, Israel, tem alguma coisa no santuário celestial que é impura para poder ser purificado? Tem.
O que existe de impuro nos céus? São os nossos pecados. Os nossos pecados representam uma impureza no santuário celestial. Por quê? Porque tudo que fazemos, quer seja bom, quer seja mal, é anotado nos livros de Deus. E o meu pecado, o pecado de vocês, está anotado lá no livro de Deus, no livro das iniquidades. Os anjos anotam os nossos pecados. E no livro das memórias, tá? Isso está na Bíblia, em Ezequiel, no livro das memórias, eles anotam os nossos atos bons. Então, aquilo que fazemos de bom é escrito no livro das memórias. Aquilo que fazemos de mal é escrito no livro das iniquidades. Então, o que Cristo está fazendo hoje, desde 1844, que ele sai do lugar santo, entra no lugar santíssimo, ele está tentando colocar mais graça para nós, colocar um número maior de graça para que nós nos arrependamos do pecado, peçamos a sua misericórdia para que os nossos pecados que estão escritos no livro da iniquidade sejam simbolicamente lançados no fundo do mar e perdoados. Então, o que Cristo está fazendo hoje é nos dando um tempo de graça, um tempo especial para que nós possamos nos arrepender, voltar para Ele, pedir a sua bênção, e Ele vai interceder por nós junto ao Pai e dizer: Pai, eu morri por ele. Ele acabou de reconhecer o seu pecado, ele acabou de confessar o pecado, ele se arrependeu do pecado, está tentando abandonar o pecado, e nós vamos lançar o pecado que ele tem aqui lá no fundo do mar. E Deus dá o perdão. Esse aqui é o tempo de graça que nós estamos vivendo hoje. Desde 1844, nós estamos vivendo o tempo do fim. E o tempo do fim é hoje. O tempo do fim existe, ele está vivo aqui. E Cristo está fazendo intercessão por nós, nos dando um tempo de graça, nos dando um tempo para que possamos voltar para Ele, para tirar, para purificar o santuário celestial dos nossos pecados, perdoar os pecados, tirar os pecados, lançar no fundo do mar, e não termos nada lá no livro da iniquidade no nosso nome. Teremos apenas coisas boas no livro das memórias. Esse é o julgamento que Cristo está fazendo hoje. É o juízo investigativo, está investigando, está dando tempo de graça para que nós possamos nos arrepender, confessar e voltar para Ele. E Ele vai interceder por nós, a fim de que nós possamos ser perdoados. Esta é a grande obra de Cristo está fazendo hoje no tempo do fim. Agora, o tempo do fim logo vai acabar. Essa graça que Cristo está nos dando hoje, ela logo vai se acabar. Quando a última pessoa for julgada, ou pedida a ela para que ela se arrependa dos pecados, aí ele vai sair do lugar santíssimo e vai dizer: está consumado. Então, o tempo de graça se acaba. E quando se acabar o tempo de graça, nós não teremos mais como pedir perdão, não teremos mais como ir a Cristo, porque o tempo de graça vai se acabar. Hoje ele existe. Hoje ele está aqui conosco, o tempo de graça. É o tempo de nós buscarmos o perdão, confessarmos nossos pecados e ele vai nos perdoar, interceder a Deus e Deus vai nos perdoar. Mas muito breve virá o fim do tempo do fim. Aí sim, minha gente, no fim do tempo do fim, nós teremos o decreto dominical para que todo o universo guarde o domingo. Para aqueles que não guardarem o domingo, teremos uma perseguição, depois teremos um decreto de morte, igual aconteceu lá com Constantino no passado. Essa é uma imagem, né? Lá no passado, na Idade Média, Constantino, com um decreto dominical, 321, uma grande perseguição para aqueles que não aceitarem, um decreto de morte para aqueles que não aceitarem. Então, agora nós teremos, Apocalipse vai nos dizer isso claramente, teremos um decreto dominical, teremos uma perseguição e teremos um decreto de morte para aqueles que não se juntarem, né, às ordens de guardar o domingo. Vai ser realmente um tempo de muito fervor, de muita fé. Portanto, minha gente, são essas. Isso aqui aconteceu ao longo de 1810 anos até o ano 1844. Nós vimos os 490 anos primeiro,
depois vimos mais 1.810 anos, 2.300 anos, desde 456, com aquela divisão, e agora o que aconteceu ao longo dos 1.810 anos, culminando com o início do tempo do fim, em 22 de outubro de 44, quando eles pensaram que Cristo viria e Cristo não voltou. 1844 representa, portanto, o início do tempo do fim e o julgamento que Cristo está fazendo no tempo de graça, dando um tempo a mais para que nós nos arrependamos e possamos alcançar os céus. Então, basicamente, isso agora, nós teremos, em 1844, agora o tempo do fim. E depois teremos, quando terminar o tempo de graça, aí teremos o fim do tempo do fim. Será um decreto dominical, será uma grande perseguição para aqueles que não aderirem e terá um decreto de morte. Logo depois nós teremos as 7 últimas pragas para os ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram o seu evangelho, aqueles que rejeitaram o plano da salvação, as 7 últimas pragas. Depois disso, Cristo volta com glória e majestade para buscar aqueles que são fiéis. Entenderam, minha gente? É muita informação, eu sei, né? Alguma dúvida, algum comentário? Israel, quer dizer que essas pragas já estão, esse tempo, essas pragas já estão acontecendo? Não. As 7 últimas pragas só vão acontecer depois do decreto dominical, depois do término do tempo de graça, acaba o tempo de graça, aí é que nós teremos as 7, porque as 7 últimas pragas serão pragas terríveis. Nós vamos estudar isso lá no Apocalipse, no capítulo 15 e 16. Vamos estudar isso tudo lá. Então, serão pragas dirigidas àqueles que rejeitaram o plano de Deus, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram a sua palavra. Nós não estamos rejeitando, nós estamos aceitando a palavra do Senhor, amém, por isso. As pragas, as 7, não vão atingir aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que aceitam a sua palavra, aqueles que estudam a sua palavra e aqueles que aceitam o plano da salvação. As 7 não vão alcançar essas pessoas, apenas aqueles que rejeitaram isso. Então, tem 3 acontecimentos ainda para Cristo voltar. O decreto dominical, que já está pronto lá nos Estados Unidos, vamos ver isso no Apocalipse, no dia da semana que vem, de quinta-feira. Decreto dominical. Depois do decreto dominical, teremos o fechamento da porta de graça, não vai haver mais graça, as 7 últimas pragas e a vinda de Cristo. Então, está muito perto, gente. Porque lá em São Mateus 24, Cristo diz que quando vocês virem guerras e rumores de guerra, doenças e peste em todos os lugares, terremotos, né? Doenças, coisas tremendas, assassinatos. Então, este é o início do fim. Nós já estamos vivendo o início da vinda de Cristo. Porque tudo o que ele falou em São Mateus 24 está se cumprindo hoje. Guerras, terremotos, tsunamis, fome, né? As pessoas sendo mortas, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha. Tudo isso está acontecendo hoje. Ele diz, ainda não é o fim, mas é o início do fim. E quando essas coisas acontecerem, logo eu estarei de volta. Vai ser sem demora. Vamos ver isso tudo a partir do Apocalipse, a partir de quinta-feira. Alguma outra pergunta, gente? É muita coisa, né? Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. O desenho não pode falar, né? A Isabela. Fale, Isabela. A gente tem um fôlego de vida, mas esse fôlego de vida a gente pode chamar de espírito também? O espírito é o fôlego de vida. É isso mesmo. E porque Deus, outra pergunta. Porque Isabela, porque Deus deu, quando ele cria o homem, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, que é o espírito. É a sua mente, entendeu? Agora, o homem se tornou uma alma vivente. Nós temos corpo, o corpo é formado do corpo e da alma. Tanto quando o corpo morre, a alma também morre. Agora, o espírito, quando a gente morre, Deus tira aquele espírito e fica com ele. A Eclesiastes 12:7 diz isso. O espírito volta para Deus, que havia dado. Quando a gente morre, e na vida da ressurreição, esse espírito é devolvido a nós. Então, nós temos o corpo com a alma, que é uma coisa só, e o espírito.
aí nos tornamos novamente uma pessoa, uma alma vivente, né? Qual é a outra pergunta, Isabel? Fala de um protestante. Esse protestante que fala é uma igreja ou é um poder que vai? Eu acho que eu escutei que era um poder que vai surgir. As igrejas protestantes, quer dizer? É a igreja protestante? Esse protestante que fala aí, porque eu estou perguntando isso porque meu irmão, eu fui entregar o livro do Grande Conflito a ele, e ele disse, eu não quero não, ele estava bêbado, sabe, ele bebe, eu não quero não, que você é protestante adventista. Aí eu fiquei rindo. Aí eu queria que você me explicasse o que é protestante para mim depois falar para ele quando ele estiver bom. Olha, o Lutero, nós falamos aqui em 1517, ele fez um protesto contra a Igreja Romana. Ele não queria fazer isso, mas ele viu tanta coisa errada em Roma, ele viu lá os papas tendo várias famílias, orgias sexuais, bebedeira. Então, ele protestou contra isso, né? Ele fez um protesto contra aquilo que estava vendo na igreja, que ele queria arrumar. Então, ele inventou 95 propostas para a igreja corrigir aqueles erros. Só que a igreja não quis. Então, ele protestou, e juntamente com ele tinha muita gente. Eles protestaram contra os erros da igreja, naquele momento, e ficaram sendo conhecidos como protestantes. Então, protestantes são todo movimento religioso que seguiu Lutero. Lutero fundou a Igreja Luterana, depois a Igreja Anglicana, baseada no que Lutero fez, a Igreja Batista, baseada no que Lutero fez, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Metodista. E a Igreja Metodista também. Agora, o movimento adventista, ele está dando um cacófano, não sei. O movimento adventista, Desirê, você está vendo isso? Vai corrigir? Eu falo meu sueco. É por causa do alto-falante dos outros que está ligado. É Dona Anice que está ligado. Ah, então pode desligar o microfone, né? Edmilson, desliga seu microfone. Aí, não deu mais. Então, a Isabela, todos aqueles que protestaram junto com Lutero ficaram sendo conhecidos como protestantes. A Igreja Batista foi fundada com o protestantismo de Lutero, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana. O movimento adventista, ele surgiu em 1800, o movimento do Adventismo. O movimento adventista só surge em 1863. Em 1830 vão surgir aqueles homens que vão estudar o livro de Daniel. Eles não surgem do protestantismo, eles surgem do movimento do estudo da Bíblia, do livro de Daniel. Entendeu? As outras igrejas, batista, presbiteriana, metodista, elas surgem da parte protestante de Lutero, que ele protestou contra os erros da igreja. Agora, o movimento adventista, que foi daqueles homens lá de 1830, o Guilherme Miller, o José Bates e outros mais, esse movimento não surge do protestantismo, ele surge do estudo do livro de Daniel. É a partir dali que eles surgem e formam uma grande esperança, dizendo que Cristo vai voltar em 1844. Nós hoje somos reconhecidos como protestantes também. Mas, na realidade, nós não temos muito do protestantismo que existe por aí. Entendeu? Tanto que nos Estados Unidos é chamado de falso profeta na Bíblia, o protestantismo norte-americano é chamado de falso profeta. Nós vamos ver isso no estudo do Apocalipse, quando voltarmos. Veja, o protestantismo norte-americano, ou seja, Igreja Batista, Pentecostal, Presbiteriana, né, Metodista, eles são chamados na Bíblia de falso profeta. É o protestantismo norte-americano apostatado.
Nós não temos muito a ver com isso. Nós somos um Porque povo não que... segue a lei de Deus, não é isso? Isso mesmo, porque eles estão seguindo essas igrejas, nós vamos ver em Apocalipse, elas são chamadas as filhas da grande mãe. Quer dizer, a grande mãe é a igreja, o sistema religioso romano. E por causa do domingo, como alguém disse aqui, elas estão seguindo o domingo. O adventismo não segue o domingo. Portanto, nós não fazemos parte do protestantismo apostatado norte-americano. Nós somos parte de um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, que são os seus ensinamentos. Entendeu, Isabela? O protestantismo são aqueles que seguiram Lutero quando ele protestou contra a igreja romana, dos erros. E essas igrejas existem até hoje, são chamadas de protestantes, né? Esses protestantes guardam o domingo, né? Seguem basicamente a lei do sistema religioso romano, e nós não. Nós guardamos o sábado, a lei de Deus e a fé de Jesus. Tá bom? Outra pergunta, minha gente? Hoje tá Obrigada, bom. viu? Nada, querido. Posso falar já? Fale, querido, fale, meu nome. Bom, eu não sei se pode também ajudar a Isabel também, mas o protestante, o protesto de Lutero também, é porque a Igreja Católica ela não usava a palavra de Deus como fundamental. Ela criou Usava a ideias. tradição, né? Usava a tradição, isso Isso. mesmo. Aí, quando o Lutero cria as 95 teses, as 95 teses é como se fossem perguntas para a Igreja Católica, baseada na Bíblia. Isso. Não é isso, mestre? Ele queria abrir a Bíblia, mostrar os Isso. erros da igreja pela Bíblia, né? E eles não aceitaram, né? Isso. Aí E houve o protestantismo, houve a parte protestante. Fale, Jô. E a católica não usava a Bíblia, ela usava os poderes do Papa. Eles eram uma lei, criaram a lei e quiseram substituir a Deus, por isso veio o protestantismo. Mas deixa eu te Tanto que perguntar uma até coisa, hoje, mestre. tanto que a igreja e a tradição, eles consideram, as autoridades romanas consideram maiores do que a Bíblia. A Isso. tradição e a igreja estão acima da Bíblia. É por isso que eles podem alterar a Bíblia, né? Alterar a lei, alterar os tempos, perseguir, porque a tradição está acima da Bíblia. Mas foi bom o comentário dele. Mestre, tem mais uma só. Fale, O tempo da graça, ele pode ser, ele é um paralelo ou ele é próximo do que foi o tempo que foi dado aos judeus quando Deus deu os 490 anos, não é isso? ali foi um tempo de graça. Especialmente a última semana, Jô, é um tempo de graça ainda maior, né? A última que Jesus pregou 3 anos e meio e os discípulos 3 anos e meio. Foi um tempo de graça ainda maior. É esse tempo de graça que Deus está nos dando hoje para nós nos voltarmos para ele. Na realidade, é um paralelo, né? Como você falou, é um paralelo em que existiu lá nos 490 anos, está existindo hoje. Porque Deus está nos dando um tempo de graça para nós nos voltarmos para ele. E se nós não nos voltarmos, vamos ter a mesma condenação que eles tiveram, vamos ser afastados. Gente, tudo é adoração. Quando Cristo vier, ter 2 grupos apenas. Um grupo que adora a Deus e outro que não adora a Deus. Então, esses 2 grupos é que vão estar, no final de tudo, no frigir. Só vão ser esses 2 grupos. Aqueles adoradores de Deus e aqueles que adoram o inimigo de Deus. E isso vai determinar os salvos e os perdidos, né? Cadê Mateus? Mateus saiu? Mateus fica no início. Né? Tá bom, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Mestre, só mais umazinha, rapidinho. Sei que eu estou já enchendo o saco, mas eu tenho que perguntar mais uma coisa. Aqui você pode falar à vontade, Jô. Tá Se a certo, sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, entendeu? também. Quando quando o Guilherme Miller falou que aconteceria em outubro, né, de 1844, que na verdade é outra coisa que ele tinha interpretado errado, não é isso? É. Aí
Aí, mas nesse dia que eles se reúnem, é o dia que tem aquela chuva das estrelas. E... Não, isso aí vai acontecer, até, Ah, até trouxe aqui, ó. Na realidade, quando Cristo fez o sermão lá em São Mateus 24, diz que um dos sinais, além de guerras e rumores de guerra, além de fome, terremoto. peste, terremotos em vários lugares, ele diz que as estrelas, que o sol escureceria, a lua não daria a sua luz e seria como teria a cor de sangue, e as estrelas cairiam do céu. Isso já aconteceu. Por exemplo, eu tenho aqui anotado que um grande terremoto de Lisboa de 1755, 1º de novembro de 1755, foi um cumprimento daquilo que Cristo falou, porque um terço da Europa afundou, né? Depois nós tivemos depois o escurecimento do Sol em 1119 de maio de 1780. O dia ficou escuro, totalmente escuro, cumprindo o que Cristo havia dito lá em São Mateus 24, né? Aí, nesse mesmo dia, 19 de maio de 1780, a lua naquela noite ficou com cor de sangue, sangue mesmo, vermelha, a lua ficou vermelha, cumprindo o que Cristo havia dito. E no dia 13 de novembro de 1833, as estrelas caíram do céu. Mas não foi assim, foi chuva de meteoros, chuva de estrelas mesmo. E foi visto em grandes partes da América, na Europa, no norte da África, na Ásia. Foi uma grande chuva de estrelas. Então, esses sinais que Cristo falou lá em São Mateus 24, que quando ele estivesse perto do tempo do fim acontecer, aconteceu exatamente quando os caras estavam estudando Daniel. 1798, 1833, 1780, 1755. E, especificamente, 1833. Foi a época que eles estavam estudando sobre Daniel. Então, isso já se cumpriu. Essa queda das estrelas, o escurecimento do sol e a lua com cor de sangue, a profecia já se cumpriu. O que está se cumprindo agora é justamente aquilo que Cristo falou: guerras e rumores de guerras, nação contra nação, pai contra filho, né? Terremotos, fome, pestes em vários lugares. E isso não é o fim, é o início do fim. Cristo falou em São Mateus 24. Então, é o que a gente está vivendo hoje. Muito breve, nós teremos já o lançamento do decreto dominical, aí termina o tempo do fim e começa o fim do tempo do fim com o decreto dominical. Depois, o fim do tempo de graça, que nós estamos tendo agora, que os judeus tiveram 490 anos lá, nós estamos tendo agora, e depois as 7 últimas pragas para os ímpios que não aceitaram a Cristo. A finalização disso é a vinda do Senhor Jesus. Certo? Então, minha gente, é muita informação. Agora, na quinta-feira, nós vamos estudar o capítulo 10 de Apocalipse, né? Vamos estudar sobre o livro de Daniel em Apocalipse. Por isso é que nós fizemos todo esse estudo de Daniel, para quando chegar no capítulo 10, a gente compreender Apocalipse estudando Daniel em Apocalipse. Aí nós vamos compreender de uma forma bem abrangente tudo. Alguma outra pergunta? Outra coisa que vocês querem falar? Não, entendi. Não. Então vamos orar, né? Vamos orar para Deus, para agradecer ao Senhor esse estudo maravilhoso que tivemos e que Ele prepare a nossa mente para os estudos que virão por aí. Na quinta-feira, então, nos reuniremos novamente para estudar o capítulo 10 de Apocalipse, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te somos gratos, meu Deus, porque a tua palavra é tão perfeita, as profecias são tão perfeitas, se cumprem dentro da história segundo o teu planejamento. Ajuda-nos a compreender de tal forma que possamos estar preparados para a tua vinda e que Cristo habite em nós e o Espírito Santo em nossa mente. Guarda-nos do mal, dá-nos uma noite de paz e de bênçãos e, Senhor, fica conosco, com os teus filhos, com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, abatidos, e dá-nos a tua paz e nos unja com o teu poder e a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Amém. Amém. Muito bom. Então, nos vemos na quinta-feira, tá bom, gente? Certo. Boa noite. Até quinta. Boa noite. Boa noite, então. Vejam bem, uma boa noite a todos. Tchau, boa noite. Melhora a sua família, mestre. Obrigado, querido. Desirê, depois você põe lá o print, com os prints lá para a gente mandar para o grupo, tá bom? Tá. Tchau, gente. Tudo de bom. Até mais.